Já parou para refletir como anda a sua vida espiritual? Fervorosa? Mais ou menos? Ou fria? Em outubro de 2012, quando eu terminava uma aula de escola bíblica dominical, tinha um rapaz que ele era um recém-convertido. Estava fervoroso, cheio de vontade de ouvir falar de Deus, glorificando, dizendo aleluia. E ele percebeu assim, parece que o restante da igreja não estava acompanhando ele no seu fervor. E aí ele veio me dizer que ele ficou chateado. E naquele período eu também estava vivendo um tempo na minha vida assim de uma certa mornidão espiritual. Eu sei que isso não é comum a gente dizer, a maioria dos pregadores, dos profetas, das pessoas, dos pastores, dos líderes espirituais dificilmente admitem isso. A gente encontra muitas pessoas dizendo, não, que está sempre para cima e tal, mas eu confesso que eu passei um período na minha vida em que eu estava morno, morno mesmo. E quando esse jovem veio falar comigo, depois daquela escola bíblica dominical, ele veio falar, ele começou a dizer assim, parece que está todo mundo assim meio que apático. E eu falei para ele assim, calma. É que em determinado momento da vida você vai adquirindo uma certa maturidade. E quando eu falei maturidade, ele me interrompeu na hora. E eu tive a impressão que não foi ele que me interrompeu, mas foi o Espírito Santo de Deus, usando a pessoa dele. Ele foi taxativo. Eu nem terminei de dizer a frase e ele, quando me ouviu falar de atingir maturidade, ele disse assim, maturidade ou frieza? E eu confesso que eu fiquei sem palavras naquela hora. E aquilo ficou ecoando dentro de mim. Maturidade ou frieza? Maturidade ou frieza? A maioria das pessoas costuma dizer que não, agora a gente tem um pouco mais de maturidade, então por isso a gente não faz isso, não faz aquilo, a gente também não precisa participar disso ou daquilo, não há necessidade de ser assim ou assado, e muitas vezes nós nos conformamos com essas desculpas. Sim, porque uma pessoa quando está fervorosa, quando está cheia do poder de Deus, ela não consegue levar uma vida comum. Sim, ela não consegue viver uma vida comum. Ela vive uma vida em frequente contato com aquilo que é incomum. Para evangelizar pessoas no supermercado, nas ruas. Ela não vê a hora de estar na presença de outras pessoas cheias de Deus. Ela não perde a oportunidade de anunciar Deus. Ela não perde a oportunidade de se derramar na presença de Deus. Existe uma pessoa no Novo Testamento que me faz lembrar disso. É um judeu chamado Apolo. Em Atos, no capítulo 18, versículo 24, diz assim, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Note que interessante. Esse homem não havia nem conhecido ainda o batismo no Espírito Santo, ele só conhecia o batismo de João. Ele nunca tinha se encontrado com Jesus, tal qual alguns apóstolos haviam tido essa experiência. Mas esse homem fervoroso, ele falava de Jesus com exatidão. Ele era um homem cheio do poder de Deus. Apolo é um homem no qual nós podemos nos espelhar. Sim, para a gente voltar a ter esse fervor de espírito. Porque esse fervor ele vai desaparecendo no decorrer da nossa caminhada cristã. Por conta de algumas frustrações, decepções. É duro admitir, mas se existe um lugar para a gente se decepcionar, esse lugar se chama igreja. Agora, muitas das decepções ocorrem porque nós também alimentamos expectativas erradas acerca da igreja e acerca das pessoas. Muitos de nós, quando chega na igreja, a gente olha para aquela assembleia e imagina que são todos anjos que estão ali. Com o tempo a gente descobre que as pessoas não são anjos e têm pecados como a gente também. E aí a gente fica decepcionado. Mas a gente não deveria se decepcionar. Sim, porque nós também somos assim. Não dá para a gente cobrar dos outros aquilo que nós não somos.
É verdade que às vezes são diferentes os problemas dela, os pecados delas do nosso, mas nós também temos as nossas dificuldades. Mas fato é que hoje, lamentavelmente, não bastasse aquilo que já é natural, acontece também de muita gente deixar a desejar. Muita gente envergonhar o nome de Jesus, o nome da Igreja de Cristo. E por conta disso a gente vai se decepcionando, a gente vai se frustrando, né? Agora, mesmo em meio a decepções e frustrações, e até mesmo em meio ao pecado, Deus opera. Uma prova disso, basta a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver que frequentemente o povo estava se desviando, o povo estava fazendo para si deuses, o povo estava rebelde, mas Deus ainda operava os sinais no meio do seu povo. Tem uma coisa pior do que a frustração, decepção, o pecado em si. Sabe o que é? O desânimo. O pior de tudo é o desânimo. É quando a gente encontra pessoas desanimadas, se junta a elas e se conforma com algo que a gente pode chamar de frieza espiritual. São pessoas que estão indo para a igreja sem a menor expectativa de que Deus possa operar. E aí a gente vê esse marasmo, essa apatia. Mas a minha oração é que se você se encontrou num estágio assim, se você se permitiu entrar nesse período de frieza espiritual, que você possa mudar esse estado de apatia, de frieza, para um estado de fervor. E como que se faz isso? Se colocando diante de Deus, se colocando na presença de Deus, buscando em Deus e no seu Espírito Santo um renovo, uma restauração do fervor espiritual. E mais do que isso, assim que Deus começar a restaurar, procure pessoas que estão animadas, motivadas, pessoas que estão caminhando em fé e que não estão tão desanimadas, porque se você continuar andando com pessoas desanimadas, dificilmente você consegue restaurar o fervor espiritual na sua vida. Há um ditado que diz assim: se você espera voar como águias, saia do meio dos perus, saia do meio das galinhas. Então, se você quer voar como águia, procure pessoas que estão voando, procure pessoas que creem no poder de Deus, que estão cheias do poder de Deus, que andam na presença de Deus. E assim você verá o fluir de Deus, a manifestação do poder de Deus também na sua vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está morto. Deus continua operando, Deus continua realizando. Todavia, em muitas denominações, em muitos grupos de pessoas, existe um Deus morto, mas é aquele Deus que elas criaram para si mesmas, porque o poderoso Deus do universo, aquele que enviou seu Filho Jesus, esse continua vivo e operando no meio do seu povo. Que Deus te abençoe, e se você está vivendo frieza espiritual, que você saia dessa frieza para um fervor espiritual e experimentar o melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Se você quiser me ajudar, por favor, se inscreva nesse canal, dê um joinha, dê um like, faça um comentário, sim ou não, enfim, gostou ou não gostou, deixe uma sugestão de vídeo, porque assim você me ajuda. O YouTube ele classifica essas ações. Se você puder se inscrever, dar um joinha e deixar um comentário, você me ajuda a propagar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.